Costume, peço ao vereador Joaquim Lourdes para conduzir a oração do Pai Nosso, para que Deus nos dê bastante inteligência, né, para conduzir o nosso trabalho. Por favor, vereador. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, né, agradecendo a Deus, pedindo a Ele vida, saúde e paz para todos nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tesouro do Senhor, nosso tio falou aqui. Não, se você aqui, não na terra, não. Pois é, nós até trazemos um pouquinho aí. Peço ao Senhor que faça a leitura da lista de presença. Vamos à lista de presença: Cosme Nogueira, Edivaldo Pereira, Valdeci Ramos, Romulo José, Adoniran Robson, Paulo Rony, Joaquim de Lourdes, Welton Miguel. Havendo código regimental, em nome do povo que votou no início, suplicando a proteção de Deus, do aberto, trabalho dessa casa. Quero votar colegas vereadores, votar todos aqui que me auxiliam, votar os ouvintes da Rádio Serrana. Quero dar uma boa tarde a todos. Nosso município. Dando continuidade, peço ao secretário que faça a leitura da ata anterior. Aos 13 dias do mês de outubro de 2025, no prédio da Câmara Municipal de Porto Mirim, realiza-se a primeira reunião ordinária do mês de outubro, com a presença dos seguintes vereadores: Welton Miguel de Oliveira, Paulo Rony Xavier Dourado, Cosme Nogueira de Souza, Divani Pérez de Souza, Edivaldo Pereira de Freitas, Adoniran Robson de Oliveira, Joaquim de Lourdes dos Santos, Romulo José de Oliveira e Valdeci Ramos Soares. Após a verificação do código regimental, foi dado início aos trabalhos da casa. O senhor presidente convida a todos para fazerem a oração do Pai Nosso. Em seguida, o primeiro secretário faz a leitura da lista de presença e faz a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade. O presidente inicia agradecendo a presença de todos, e em especial da secretária municipal de saúde, a senhora Dina Luciana, que compareceu à reunião com convite da Casa Legislativa. A palavra é passada ao vereador Romulo, que inicia cumprimentando a todos, pergunta à secretária se há algum processo de compra de equipamentos para as UBS, especialmente na área de fisioterapia. A secretária responde que reconhece a falta de equipamentos e que já está sendo providenciado o procedimento licitatório. Romulo encerra o uso da palavra, agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Edivaldo, que inicia cumprimentando a todos e pergunta à secretária se é possível o funcionamento do posto de saúde de Folha Larga e pede uma reforma no posto de saúde em Santa Cruz. A secretária responde que é necessária uma reforma em todas as UBS, mas que as reformas serão feitas aos poucos, respeitando uma ordem de prioridades. Edivaldo encerra o uso da palavra, agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Adoniran, que inicia cumprimentando a todos, pede à secretária esclarecimento e ajuda sobre a entrega dos medicamentos especializados que não estão sendo entregues no posto de saúde de Adão Colares. Questiona sobre os plantonistas, onde relata a situação em que, de quinta a segunda, a unidade de saúde de Adão Colares fica sem assistência médica. Relembra o caso acontecido com sua filha de ter sido atendida por telefone. Pergunta se é possível, para os casos de emergência, um convênio com o Hospital de Santa Casa em Montes Claros. Relata que recebeu reclamações de alguns motoristas da saúde sobre horas extras
e pede, se possível, um aumento de salário para os motoristas. A secretária responde sobre os medicamentos que fazem parte da farmácia popular, sendo esses medicamentos adquiridos pelo governo federal e que, por lei, precisam ser entregues pelas farmácias particulares que recebem diretamente do governo federal, sem a participação do município, nem na compra, nem na entrega. Esclarece que o ideal seria se existisse alguma farmácia particular credenciada no distrito de Adão Colares, mas infelizmente ainda não tem. Explica ainda que, devido a essa dificuldade, o município terá que comprar, com recursos próprios, parte dos medicamentos, como forma de tentar amenizar tal problema, e afirma que fica pesarosa com a tal situação, pois o programa Farmácia Popular é integralmente financiado pelo governo federal. E como não está sendo possível a logística de entrega dos medicamentos, o município terá que gastar seu próprio recurso. Ressalta que é necessária uma conscientização da população quanto à possibilidade de retirada dos medicamentos nas farmácias credenciadas da sede do município. Sobre os medicamentos e sobre os médicos plantonistas e atendimentos por telefone, a senhora secretária explica que o plantão contratado pelo município é no sistema de sobreaviso, por dois motivos. Um deles é o fato de que não há UBS no município, não possui uma estrutura adequada ao descanso interjornada do médico plantonista. Outro motivo é que o custo plantão presencial é muito alto, muito mais caro do que o sobreaviso, ficando fora da realidade do município de Botumirim. O custeio do plantão presencial, e explica que, infelizmente, o município de Botumirim ainda não preenche os critérios para ter a UPA. Relata ainda que os plantonistas são orientados a ir à unidade depois das 17 horas, apenas em caso de urgência e emergência, ou em casos que o enfermeiro ou técnico que estiver na unidade solicite a presença do médico, e eu afirmo que o atendimento por telefone hoje não é totalmente desaprovável, pois é uma tendência na medicina atual, como por exemplo acontece no atendimento do SAMU. Sobre a sugestão de celebração de convênio com a Santa Casa, relata não ser possível, viável, pois o SUS é projetado para uma rede de saúde regionalizada, dividida por micro-regiões, e que, diante disso, um atendimento fora das redes do SUS é totalmente inviável para o município. A dona Irã retoma a palavra e questiona que seja feito um projeto para pelo menos 2 casos ao mês para esse tipo de atendimento emergenciais. O vereador encerra o uso da palavra agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Joaquim de Lourdes, que inicia cumprimentando a todos e reforça o pedido da reforma da UBS de Folha Larga. Pergunta quantas tomografias e ressonâncias já foram feitas e qual a forma de conseguir cadeiras motorizadas para os pacientes deficientes. Relata que teve reclamações sobre o horário de retorno de Montes Claros, do ônibus do consórcio e de marcação de passagens. Pergunta sobre a veracidade de um caso da ida de uma mulher de Belo Horizonte para colocar marca-passo e que deu erro no agendamento. A secretária Dina responde que, fora os pacientes internados em oncológico, foram feitas 91 tomografias e 36 ressonâncias, paga pelo município com recurso próprio. Sobre a cadeira motorizada, afirma a possibilidade de celebrar convênio com o Centro de Hortas e de Próteses de Montes Claros, onde o primeiro passo é a visita da fisioterapeuta Poliana para preencher a guia e encaminhamentos, e afirma que será providenciado. Sobre o ônibus, o horário de saída é às 16 horas e que as passagens são de acordo com os agendamentos dos exames e consultas
Já quanto ao caso citado pelo vereador Joaquim, Dina afirma que não era um marca-passo e sim um CDI, e que ao chegar na consulta com o médico, foi o próprio médico quem questionou os exames já feitos pela paciente, sendo que o médico entendeu que os exames não eram suficientes para realizar o procedimento, que se trata da conduta do médico de lá e não de um erro da secretaria. O vereador encerra o uso da palavra agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Valdeci, que inicia cumprimentando a todos, parabeniza e agradece à secretária Dina pelo seu trabalho. Reforça o pedido de Edivaldo sobre a reforma do posto de saúde de Santa Cruz, em especial a construção de uma lavanderia. Reforça o pedido de Adoniran sobre o salário dos motoristas e pede o pagamento correto das horas extras. Pede que seja providenciada uma sala de descanso para os motoristas, enfermeiros e técnicos. A secretária Dina responde que sobre o salário dos motoristas e a reforma já foi respondido anteriormente. E o vereador encerra o uso da palavra agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Divani, que inicia cumprimentando a todos, pergunta qual o número de cirurgias já foram feitas, cobra um carro de saúde ou uma ambulância para Adão Colares, pede um atendimento médico em Adão Colares de quinta a segunda, reforça o pedido do vereador Adoniran sobre o convênio com a Santa Casa para casos especiais. Dina responde que a ambulância que fica em Adão Colares precisa atender todo o município e que por isso é comum que a referida ambulância às vezes tem que sair do distrito para atender casos em outras regiões do município. Quanto ao plantão em Adão Colares, afirma que já estão tentando resolver esse problema. Sobre as cirurgias, conta que já foram feitas 140 cirurgias. E o vereador encerra o uso da palavra agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Cosme, que inicia cumprimentando a todos. Parabeniza pelo atendimento de neuropediatra, pede o atendimento de médico do Paraterra Maravilha, pergunta se poderia ser designada a doutora Fernanda para cobrir a falta de médico plantonista em Adão Colares. Reforça o pedido de equipamentos para os atendimentos de fisioterapia e pede atendimento de fisioterapeuta a domicílio. Cobra ventiladores para a UBS de Adão Colares. Reforça o pedido de um carro para atendimento na área de saúde de Adão Colares. Pede uma revisão sobre o salário dos funcionários da saúde e, se possível, diminuir a demanda de pagamentos de exame dos pacientes do município. Dina responde que foram conseguidas algumas unidades de ar-condicionado para as farmácias e salas de vacina. Sobre o atendimento de neuropediatra, explica como é difícil marcar um atendimento e afirma que no Paraterra é feito o atendimento na última terça-feira de cada mês. Sobre o pagamento dos exames, relata que serão liberados de acordo com a necessidade e que o atendimento de fisioterapia domiciliar é algo que está em seu horizonte de trabalho. E o vereador encerra o uso da palavra agradecendo a todos. A palavra é passada ao presidente, que cumprimenta o prefeito Éder Rios e o tenente Kleber e o sargento João, que chegaram no decurso da reunião. Em seguida, questiona a secretária Dina sobre o atendimento de fonoaudióloga. Dina explica que o qual é difícil achar essa profissional. A palavra é passada ao vereador Paulo Rony, que inicia cumprimentando a todos, relata que teve reclamações e pede prioridade para o pessoal da zona rural no atendimento da recepção e pede atenção especial aos pacientes especiais, tanto no atendimento quanto no transporte. Dina agradece a Paulo pela cobrança, informa que irá repassar os atendentes e o vereador encerra o uso da palavra agradecendo a todos. A palavra é passada ao vereador Adoniran, que parabeniza o vereador Paulo Rony pela ação do Dia das Crianças. A palavra é passada à secretária Dina, que faz suas considerações finais e ressalta o compromisso. Ata em votação. Começa pelo vereador Vitor, por favor, vereador. Está aprovada, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edivaldo. Eu voto a favor, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio. Boa tarde, senhor presidente. Meu voto é a favor. Muito
Deputados Aurito, boa tarde, Chico, sejam bem-vindos. Agora vamos ao projeto. Projeto de número 16. Peço ao secretário que faça essa leitura, por favor. Vamos ao projeto de número 16, que dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2025 e altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 394, de 5 de dezembro de 2024. O prefeito municipal de Votumirim, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Esta lei dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal do exercício de 2025 e altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 394, de 5 de dezembro de 2024. Fica autorizado a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Lei Orçamentária Municipal do presente exercício, mais 20%, perfazendo um montante de 50% do valor da despesa autorizada, para suprir insuficiências de saldos de dotações orçamentárias. O artigo 4º da Lei Municipal 394, de 5 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2025, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às áreas de dotações que se fizerem suficientes no limite de 50% da receita orçamentária prevista, podendo, para tanto, utilizar-se dos seguintes recursos: anulação parcial ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 46 do inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 64. O excesso de arrecadação efetivamente realizado na forma do artigo 43 do inciso 2º, 3º da Lei Federal 4.320 de 64. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes de recursos e em que conformidades com o quadro disponibilidade por destinação de recursos apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, conforme dispõe o artigo 43 do inciso 1º da Lei Federal 4.320 de 64. O excesso de arrecadação apurados nas operações de crédito autorizadas, conforme disposto no artigo 43 do inciso 4º da Lei Federal 4.320 de 64. A reserva de contingência, nos termos da Lei 4.320 de 64. Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei Municipal 394, de 5 de dezembro de 2024. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Prefeito Municipal Éder Leandro Lima Rios. Vamos ao parecer. O presente projeto de lei tem por finalidade possibilitar a ampliação do limite de abertura de crédito suplementar previsto na Lei Orçamentária Municipal do presente exercício, mais 20%, perfazendo um montante de 50% do valor da despesa autorizada, para suprir insuficiência de saldo e dotações orçamentárias. Diante disso, conclui esta Procuradoria pelo reconhecimento da competência dada pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica para que o município possa legislar sobre a matéria tratada pelo projeto de lei número 16 de 2025 e, em face de todas as considerações acima expostas, opino pela legalidade e pela constitucionalidade do presente projeto de lei número 16 de 2025. Ausente do referido texto de lei qualquer vício referente à competência municipal para legislar sobre a matéria, estando todo ele amparado pelas disposições normativas fixadas pelo inciso 1º do artigo 30
da CF de 88, constatando ainda essa Procuradoria a estrita observância das determinações estabelecidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Botumirim. Este é o parecer da Procuradoria. Vamos ao parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Submetido então o presente projeto de lei à apreciação da Contadoria desta Casa para verificação técnica dos aspectos formais e da legalidade do mérito no âmbito contábil e financeiro, este recebeu então um parecer contábil favorável ao seu procedimento. A Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, presente em seus membros, acolheu por unanimidade o parecer da Contadoria desta Casa Legislativa, razão pela qual emite o parecer favorável à proposta, que foi analisada e não apresentando qualquer entrave de ordem contábil, também guardando a consonância com a legislação municipal, especialmente com a lei orgânica do município. Ante o exposto, vota a relatoria pela aprovação do projeto de lei número 16 de 2025. Convido o Maciel, para nosso contato, para uma explanada aí, explicar um pouco do nosso projeto aí, que vai estar em votação. Por favor, Maciel. Oi. Boa tarde, novos vereadores. Em nome do presidente da Câmara, eu cumprimento e saúdo a todos. Esse projeto de ampliação de 30% para 50%, ele dá, presumidamente, em cima, primeiro, de prioridades. É válido ressaltar aqui que o primeiro ano de exercício de um gestor, ele trabalha com o PPA já aprovado lá no primeiro ano da gestão anterior, depois com a LOA, que é com a LDO, que foi aprovado no ano passado, no primeiro semestre, e, consequentemente, com a LOA, que foi aprovada aqui em dezembro. Então, só para introduzir aqui, contextualizar que a prioridade de um não é a prioridade do outro, em cima de N motivos. Um gestor ele faz um plano de governo, o outro faz outro. E aí no primeiro ano você tem que trabalhar com a lei orçamentária anual que o gestor do exercício anterior elaborou. Esse é um ponto. Então, imaginemos aqui que se vocês exemplificarem aqui sempre, a gente fugindo aqui do mérito de falar de A ou de B, mas essa casa já contemplou orçamentos vindo aqui nesse mesmo sentido, em que foi ampliado devido à necessidade. Então, comumente, não é uma regra, tem se colocado 30% de suplementação em cima dos orçamentos. Isso é uma recomendação. Não existe legislação contrária a acima de 30% ou abaixo. Tá? Então, comumente acontece. A gente já teve aqui que alterar 5% no final do ano para um fechamento de remanejamento, para cumprir com os índices. Já teve ano atípico aqui em 2022, onde teve muita arrecadação e essa casa também já aprovou 70%. Só para a gente contextualizar isso aqui. E foi aprovado 20%, 30%, perdão. Esse 30%
em cima da repriorização. A gente chama dentro do contábil de repriorização. É eu priorizar as minhas despesas, que não é as do outro. Então você reprioriza essas despesas. Com isso você remaneja. Tá? Então, ou seja, uma justificativa que aqui nos vem, e eu não acredito que seja somente ela, tinha uma quantidade de linhas escolares nos outros anos e por prioridade, por decisão do gestor atual, ele aumentou a quantidade de linhas para que dê uma melhor condição aos alunos com veículos menores, pegando mais próximos, esses alunos deslocando. Isso é prioridade. Tá? Então, ou seja, ficou insuficiente aqueles 30% e hoje o Executivo envia solicitando ampliação de 30% para 50%, para suprir, lembrando, as necessidades da gestão dele. Né? De forma legal, não existe nenhum impedimento para que isso ocorra, tendo em vista que existe superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, existe excesso de arrecadações, como vocês mesmo já vêm acompanhando, tem a anulação das reservas de contingências e as anulações das próprias dotações que um gestor faz e que não é interessante para o outro. E aí, ou seja, ele prioriza mais em alguma coisa, lembrando que essa responsabilidade de cumprimento dos índices é dele, né? E ele o faz de maneira responsável dentro da Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, para atender isso, tendo essa saúde financeira e orçamentária, sem deixar que comprometa os serviços essenciais, o transporte escolar, um cascalhamento de estrada, serviços essenciais da saúde, como o senhor sabe. Então, assim, revestido desses argumentos, disso que nós estamos colocando aqui, o projeto é um projeto legal dentro da Constituição Federal, dentro da Lei 4.320 de 64, que dispõe sobre orçamentos e finanças, da lei orçamentária, do PPA, da LDO e da LOA vigente. Mais alguma dúvida que eu posso esclarecer? Boa tarde, senhor presidente. Em nome do presidente, cumprimento aos colegas vereadores, cumprimento ao nosso assessor Maciel. E pelo que eu olhei o projeto, estava dando uma olhada, eu fiquei com dúvida, como você acabou de citar um exemplo, em relação ao remanejamento do transporte escolar, que pode ser utilizado para efetuar o pagamento. No decorrer do ano, fiz várias cobranças em relação a valores das rotas escolares, onde não foi passado até hoje para a Câmara. Eu até queria perguntar ao presidente, aproveitando a oportunidade, como que funciona para mim ter uma resposta em relação à casa. Se eu tenho que fazer por escrito, porque o que a gente pede aqui, o que a gente tem cobrado, não está retornando da gestão, pelo menos para mim, não está chegando nas atas das reuniões. Aí eu queria ver com o Dr. Maciel em relação a esses valores, porque, como você acabou de falar, isso foi votado em 2025, não, 2024, ele está sendo aumentado em mais 20%, e dá o total de 50%, eu já tenho 30% de aumento, mais os 20%, então o prefeito está querendo mais 20% do valor, então será o total de 50% do valor, em relação à LDO, não é isso? A LOA, né? E eu vejo que a gente votando a favor, a gente está dando uma carta branca, tipo cheque em branco, para ele tomar essa decisão de remanejar o dinheiro de qualquer outra
secretaria, eu não sei, outra conta para estar fazendo o pagamento de outra que não está tendo, ou que não está sendo suficiente. Então é isso a minha dúvida em relação ao projeto. Então, essa demanda legislativa aí, eu vou responder aqui no cunho contábil, né, orçamentário. O que acontece? Lembrando que esse remanejamento ele é um ato muito comum no meio, dentro de qualquer gestão. Eu desconheço hoje, desde a União, Estado, até chegar nos municípios, quem não faça remanejamento. A gente está tratando aqui de saldo orçamentário, né? O financeiro, se ele dispôs de pagar X ou Y para alguma atividade que ele entende como prioridade, que isso melhorou a vida dos munícipes, usuários do serviço, com ele. Para ele fazer isso, ele está submetido justamente o que o senhor disse, a esta casa. Essa casa precisa de autorizar. Autorizou 30 e agora ele pega mais 20 para que ele remaneje isso. Orçamento, nós não estamos tratando de dinheiro aqui, saldo orçamentário. E aí o que acontece, Doni? A gente tinha um transporte escolar o ano passado, e é legítimo que vocês vejam isso e tudo, mas nós tínhamos um transporte escolar que tinha uma despesa mensal de 172 mil. Né? As linhas também eram metade, preciso ser ressaltado isso. Hoje nós temos o dobro de linhas e esse transporte eu posso estar, não posso estar com precisão do valor aqui, mas ele gira em torno de 400 mil reais. Então, só do repasse do Estado, o município ele já vem complementando aí na casa dos 2 milhões só esse ano. Então, ou seja, só para poder contextualizar isso aqui para vocês bem de forma objetiva. Então, ou seja, você pegar 172 mil, vai multiplicar por 12 meses e vai dar um montante X. E isso foi orçado. Né? Ou seja, você vem empenhando, liquidando e pagando 400. Então, ou seja, faltou isso, né? Porque a conta não fecha. Você precisa de fazer esse remanejamento orçamentário. Aí você vai lá em algo que você tinha, que você recebeu de outro, um saldo orçamentário, lá, não estou dizendo que foi isso aqui, aí você vai anular lá no excesso de arrecadação, lá na reserva de contingência, todo o orçamento nosso 2025 proposto para 2026, tem uma reserva de contingência, e você anula isso lá, essa reserva de contingência ela já é para uma segurança, fica lá para você anular e você também pode anular de algo que você recebeu previsto, que você entende que não é prioridade sua. Por exemplo, se vamos lá na Secretaria de Cultura, de Turismo, de esporte, lazer, enfim, aí você simplesmente anula esse valor que está faltando para o transporte e aloca ele aqui, né, na questão contábil, né, aonde é a linha, quem faz e quem quanto se paga por linha, né, eu estou aqui me eximindo desse mérito aqui porque eu nem tenho o conhecimento para responder isso, mas o cunho contábil é isso, suprir a dotação que se paga esse serviço para que ele consiga concluir o ano. Você imagina comigo que essa casa, o voto dos senhores é soberano, mas você imagina que essa casa aqui, ela nega um projeto desse, ela está negando transporte escolar para os alunos o restante do ano. O fato é esse, né? O fiscalizar esse transporte escolar, como é, quem é que está na linha, quanto recebe, é legítimo e de competência sua, sim. Mas assim, isso é um projeto que precisa ser analisado e com bastante responsabilidade, qual os senhores têm isso, né? Que é a mesma coisa de hoje o prefeito virar para os fornecedores e falar assim, ó, a partir de amanhã você está parado porque eu não tenho
orçamento para te pagar. Eu tenho disponibilidade financeira, o Estado já repassou esse mês essa diferença, até o mês passado, essa diferença foi arcada pelo município, esse mês essa diferença foi passada pelo Estado. A disponibilidade financeira está no caixa, né, recurso, dinheiro, mas eu não tenho disponibilidade orçamentária. Então, eu não vou fazer esse compromisso de deixar você rodar e eu não conseguir te pagar, até porque isso é improbidade administrativa, é fugir com a lei de responsabilidade fiscal, porque ele vai adquirir despesas sem ter saldo para empenho, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal do qual ele está submetida, e aí, ou seja, consequentemente, é dizer assim, os alunos da zona rural vai estudar só o ano que vem, quando eu tiver saldo orçamentário. Boa tarde a todos. Marcel, quer fazer uma pergunta? Esses 20% que a gente vai votar aqui não quer dizer que ele vai gastar a mais do orçamento que foi votado? Não. Primeiro que o orçamento, ele é uma previsão, onde você prevê receita e fixa despesas. E o valor é igual. Quando você pega o orçamento anual, lá no final não sobra nada, né? O intuito da gestão pública não é sobrar dinheiro, né? Não precisa ter dinheiro em caixa, não é uma entidade privada que tem que ter lucro. Então, o que acontece? Ele não tem nem poder sobre isso, é só realmente remanejar, tirar 1 milhão de orçamento, porque financeiro é você ter em caixa, lá no extrato bancário você pagar na conta do município. É simplesmente você tirar 1 milhão de uma determinada dotação que seja lá da saúde, por exemplo, que ela está vinculada à saúde, e anular aqui e suplementar aqui, lá numa dotação que, por exemplo, paga o transporte escolar. Isso é quando você faz uma anulação direta. Outra coisa é você anular o excesso de arrecadação, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do ano passado, né, a reserva de contingência, mas não tem nada de gastar a mais, não, até mesmo porque o que ele vai ter condições de gastar é aquilo que ele vai receber de repasse, seja da União e seja do recurso próprio. Obrigado. Emendas pode ser realocado? Emendas parlamentares? Nessa votação? Valores de emenda? O que acontece, Tony? A emenda. Digamos que eu esteja com saldo orçamentário insuficiente numa determinada área da saúde. E é esse mesmo assunto que nós estamos tendo aqui. E aí eu recebo uma emenda lá de 800 mil reais, 1 milhão de um determinado parlamentar aí. Tá certo? E, ou seja, essa emenda ela vem vinculada à saúde, por exemplo. E está me faltando saldo orçamentário lá. Eu preciso de fazer essa mesma coisa, submeter esse mesmo instrumento que a gente está submetendo aqui, para me poder suplementar uma dotação que eu tenho lá para me aplicar aquela emenda recebida. Isso se eu estiver em suficiência orçamentária. Se eu não tiver, eu vou receber a emenda e eu vou aplicar ela normalmente, porque eu tenho saldo orçamentário naquela determinada dotação no projeto de atividade que é da Secretaria da Saúde, por exemplo. Hoje, por exemplo, ele está com 30% aí, entendeu? Que já foi aprovado, que já foi remanejado de acordo com as prioridades dele. Nós estamos tratando de uma situação específica aqui do transporte e mais alguma coisa, tá certo? Se chegar uma emenda parlamentar hoje, por exemplo, e que seja para uma área em que já está com insuficiência orçamentária, ele precisa de utilizar desses 20 que ele está solicitando aqui, para eles. E daí forma 50. Sim. É uma ampliação. Na verdade, essa ótica aí, ela cabe a cada um dos senhores, né? A gente justificou, está dentro da legalidade, não existe nem nada que opse a propor isso aqui. O próprio
Tribunal de Contas do Estado não tem nada que... Existe uma recomendação, mas não existe uma legislação que vá contra ele fazer isso, né? Assim, tendo em vista que é o primeiro ano também, que está trabalhando com... Se eu falar aqui, estou falando em redundância, estou repetindo o que eu já disse, mas todos têm prioridades. A gente trata dentro do contábil, principalmente quando você pega um orçamento que ele veio de outro gestor e você trata isso com repriorização de despesas, de demandas. Eu tenho um plano de governo que eu propus lá atrás, você tem outro, né? E foi você quem estava na gestão e você elaborou um orçamento. E obviamente, quando eu entrar, eu vou querer implementar as minhas ações. Isso é comum, né? Gestor para gestor. Entra no... Algo mais? Não, eu agradeço pelo seu posicionamento e peço até desculpa pelos colegas. Como a gente é novato na casa, a gente tem dúvida mesmo e questiona. Muito obrigado. Certo, muito obrigado, Marcelo. Coloco o projeto em votação, mas pelo vereador Pinto. Meu voto é a favor, senhor presidente. Vereador Edivaldo. Meu voto é a favor, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Donirão. Meu voto é contra, senhor presidente. Obrigado. Vereador Paulo Ronda. Meu voto é a favor, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Paulo Nogueira. Meu voto é a favor, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Valdeci Ramos. Meu voto é a favor. Muito obrigado. Vereador Joaquim de Luz. Olha, só um comentáriozinho aqui, presidente. Quando se trata de suplementação, né, nós já passamos por isso aqui, o qual quem disse aí, o nosso Marcial, concordo com o Dona Irandice que às vezes dá carta branca, né, ao prefeito, a qual nós participamos de curso, né? Onde nós escutamos muito do nosso professor, a liberação de suplementação para o prefeito. Mas vendo a necessidade, eu acho que nós, como o Dona Irã falou, quase me lembro no passado, né? Quase me brigava sobre isso, né? E falava que não daria carta branca de forma alguma para o prefeito, porque tal, que nós, lá no curso mesmo, eu até fiquei chateado pelo dia lá, que eu falava, nós não votamos, vocês aí votando, é o que nós estamos escutando e tal, etc. Né? Então, mas eu acho que não fez parte aí, então eu vim sempre acompanhando a necessidade. Eu sei, é melhor, hoje a gente esteve conversando com os vereadores de Cristais, onde eu até discuti um pouco assim, no bom sentido, né? Onde ele disse, nós damos 5% e o prefeito que se dá. Aí ficou funcionário, sem receber, pai de família, sem receber, por falta de orçamento. Né? Então eu acho justo a casa pensar direitinho que nós queremos o melhor para o município. Né? Quando nós queremos o melhor para o município, nós temos que ajudar o prefeito, apoiar o prefeito dentro das regras, dentro do que é possível. Né? É uma coisa que não prejudica a gente. Tá? Então eu acho que nós vamos pensar direitinho, ajudar, dar oportunidade para que ele faça um trabalho bom, né? Essa é a minha intenção, eu, Joaquim de Lourdes, né? É o direito de todos. Se alguém falar que é 5%, é 5% e é. Ou seja, se é 10%, é 10%, se é 50%, é 50%. De acordo com a necessidade da prefeitura, né? Do município. Então, mas eu só queria frisar isso aí e deixar meu voto a favor, vou votar a favor. Não voto contra, vendo a situação da necessidade, entendeu? Eu sei que o recurso entra, né, falta orçamento, às vezes tem um dinheiro, você não pode ser gastado, né, sem essa suplementação. Então, meu voto é a favor.
Muito obrigado, vereador. À vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente. Joaquim, eu queria só agradecer ao senhor pela lembrança. Realmente, naquela época, nós falamos mesmo, né? E o que é de notar, Joaquim, é que na gestão passada, nós não vimos o que foi feito, ou até hoje, no decorrer de menos de um ano, que a gestão passada fez. Só relembrando, os colegas vereadores, que na gestão passada ficou aí para nós uma dívida que o prefeito atual está pagando, uma dívida de 4 milhões de reais. 4 milhões, de 4 milhões de reais. Né? E aí, inclusive, não tinha como você dar carta branca para um prefeito que fez um empréstimo de 4 milhões de reais. Né? Hoje nós estamos aqui vendo o prefeito pedindo aqui realmente, né, 20%, mas por quê? Porque o que cada um de nós vereadores reclamamos do prefeito foi a questão de dar um suporte para as linhas escolares, né? Inclusive a linha escolar, muito bem-vindo do senhor Joaquim, está de parabéns. Não diz, né, senhor Joaquim? Mas eu digo assim, um exemplo que deu. Secretaria pode remanejar. Remanejamento. Isso, remanejar. Mais um exemplo que eu estou dizendo aqui de questão de linha escolar, Joaquim, porque é criança, né? Eu estou dizendo, falando por isso. Mas não dá para comparar uma coisa com a outra. Né? Na gestão passada e a gestão de hoje, eu não daria carta branca mesmo, não. Agora hoje eu dou justamente, né? Então quer dizer, pegou, deu carta branca de 70% para a gestão passada, um monte de gente fosse receber, ficamos com conta até danar, até na garganta, e aí cadê? Então, né, hoje, é igual nós falamos, né? Está aí para poder ver o trabalho e nós também fazer a fiscalização. Mas foi bom, bem lembrado. Obrigado, parabéns. Pode mais. Pelo que eu entendi aí, o prefeito vem trabalhando aí com o orçamento anterior, né, que hoje pode já ter uma previsão para o ano que vem das despesas, né, que vão ter aí anual. E também aproveitar aqui e pedir o gestor aí que melhora também o preço, né, o valor desses prestadores de serviço, que é um trabalho que é de muita responsabilidade. A gente vem contribuindo aí bastante. A gente implora, né, para que dê uma melhorada para esses prestadores aí, que tem muitas despesas, carro não é fácil, tem quebra todo dia, os alunos não querem perder o dia de aula, então a responsabilidade é muito grande. Eu peço ao senhor prefeito aí, prefeito, dê uma olhada aí com carinho, melhora esses valores aí desses prestadores de serviço e dizer que, em momento nenhum, não quero decepcionar, né, com o gestor aí que vem fazendo um trabalho bom. A gente espera que esse apoio aí dos senhores vereadores seja de que o senhor faça um trabalho aí atendendo a população, pagando certinho, como o senhor disse aí, que precisa mesmo desse projeto, dessa lei aprovada, e aí fica o projeto aprovado. Muito obrigado a todos. Vamos ao projeto de número 15. Por favor, secretário, faça a leitura. Vamos ao projeto número 15, 14 de outubro de 2025, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do município de Botumirim a integrar o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento turístico da Cordilheira do Espinhaço, Cidetur e da outras providências. O prefeito municipal de Botumirim, o senhor Éder Leandro Lima Rios, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica do município, apresenta para apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Fica autorizada a participação do município de Botumirim no consórcio intermunicipal para desenvolvimento turístico da Cordilheira do Espinhaço, Cidetur. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2025, regulamentado pelo Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo de intenções do consórcio intermunicipais para o desenvolvimento turístico da Cordilheira do Espinhaço, Cidetur. Inclusive,
quanto às necessárias adequações, correções e modificações que se fizerem necessárias. O texto consolidado do protocolo de intenções é integrante desta lei como anexo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. A justificativa do projeto diz o seguinte: o presente projeto de lei tem por finalidade ratificar o protocolo de intenções e autorizar a participação do município de Botumirim no consórcio intermunicipal para o desenvolvimento turístico da Cordilheira do Espinhaço, CIDETUR, em conformidade com a Lei Federal nº 11.107 de 2005 e o Decreto Federal nº 6.017 de 2007, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos. A criação e adesão a consórcios intermunicipais constitui um instrumento moderno e eficiente de gestão pública cooperativa, permitindo a união de esforços, o compartilhamento de recursos e a adoção de estratégias conjuntas para o desenvolvimento de políticas públicas regionais. No caso específico, a CIDETUR busca promover o turismo sustentável e integrado na região da Cordilheira do Espinhaço, valorizando seu patrimônio natural, histórico e cultural. Ao integrar o consórcio, o município de Botumirim passa a participar ativamente de ações voltadas à estruturação, fomento e divulgação do turismo regional, o que trará reflexos positivos para a economia local, especialmente por meio da geração de emprego e renda, do fortalecimento do comércio e da rede de serviços, bem como da melhoria da infraestrutura turística. Além disso, a atuação consorciada possibilita ao município acesso facilitado a recursos estaduais e federais por meio de projetos e convênios coletivos e reduz custos administrativos decorrentes da execução isolada de políticas públicas. Dessa forma, a adesão ao CIDETUR representa uma oportunidade estratégica para o município consolidar-se como destino turístico sustentável, inserindo-se de forma cooperativa em uma política regional voltada ao desenvolvimento econômico, social e ambientalmente equilibrado. Ante o exposto, considerando a relevância do tema e os benefícios que decorrerão da participação do município do consórcio, submete-se o presente projeto de lei à apreciação desta ente de casa municipal, confiando em sua aprovação. Vamos ao parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Esclarece ainda, ao integrar o consórcio, o município de Botumirim passa a participar ativamente de ações voltadas à estruturação, fomento e divulgação do turismo regional, o que trará reflexos positivos para a economia local, especialmente por meio de geração de emprego e renda, do fortalecimento do comércio e da rede dos serviços, bem como da melhoria da infraestrutura turística. No estrito cumprimento do disposto da regional do regimento interno dessa Casa Legislativa, em especial no artigo 80 e seguinte do referido normativo, é dever desta comissão permanente a análise do aspecto constitucional, legal e regimental dos projetos e respectivas emendas. Então, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, presente pelos membros, acolheu por unanimidade o parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, razão pela qual emite o parecer favorável à proposta que foi analisada, não apresentando qualquer entrave de ordem constitucional, também guardando consonância com a legislação municipal, especialmente com a lei orgânica do município. Ante o exposto, vota a relatoria pela aprovação do projeto de lei número 15 de 2025. Vamos para o outro parecer que fala sobre o presente projeto. O objeto que se trata do PL 015 enquadra-se perfeitamente nas autorizações para legislar franqueadas aos membros do Legislativo no âmbito do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 88, também em conformidade com o disposto no capítulo 1º da Lei Orgânica da Lei Orgânica do município de Botumirim.
Então, o presente projeto de lei tem por finalidade possibilitar a atuação consorciada, possibilitando ao município de Botumirim o acesso facilitado a recursos estaduais e federais por meio de projetos e convênios coletivos, reduz custos administrativos decorrentes da execução isolada de políticas públicas. Diante disso, conclui então a Procuradoria pelo reconhecimento de competência dada pela Constituição Federal e lei orgânica para o município que possa legislar sobre a matéria tratada pelo projeto de lei número 15. Então, em face de todas as considerações acima citadas, opino pela legalidade e pela constitucionalidade do presente projeto de lei número 15 de 2025. Ausente no referido texto de lei qualquer vício referente à competência municipal para legislar sobre a matéria, estando todo ele amparado pelas disposições normativas fixadas pelo inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 88, constatando ainda esta Procuradoria a estrita observância das determinações estabelecidas pelo regimento interno da Câmara Municipal. Esse é o parecer. Muito obrigado, secretário. Boa tarde, você pode chegar aí, seja bem-vindo. Convido o jurídico da casa, o doutor Rogério, para explicar um pouco aí sobre esse projeto, que é bem extenso, né? Para a gente ficar mais inteirado aí, por favor. Doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Esse projeto de lei ele traz, como anexo, o protocolo de intenções, que é o grupo, reunido num documento, todas as condicionantes que o município precisa reunir para fazer parte de um consórcio. Mas antes de falar do protocolo em si, eu gostaria de reforçar aqui com os senhores vereadores essa tendência atual que nós estamos vivendo dos municípios se consorciarem, a necessidade que está tendo nos dias atuais dos municípios se consorciarem, se unirem no intento de buscarem juntos, buscarem de forma conjunta as melhorias em diversos segmentos. E com esse pensamento, o município de Botumirim, ele já consorciou na área da saúde, faz parte do CIS Gromogol, ele já consorciou para buscar melhorias na área ambiental, através do Codanorte, buscou também melhorias na área de iluminação públicas e outras áreas afins no segmento de atuação do CIMANS, e agora chegou a vez do turismo. Chegou a hora do município de Botumirim se unir com os municípios vizinhos para buscar melhorias e buscar recursos no segmento do turismo. Eu digo que chegou a hora, mas chegou a hora da casa, da Câmara Municipal de Botumirim, dar a sua contribuição, transformar em lei o protocolo de intenções que chegou até a casa no presente momento. Mas o trabalho em si, ele foi iniciado lá atrás. O vereador Valdeci tem conhecimento aqui, que eu sei que ele participa desde o início, a data precisa aqui é maio de 2021, que foi quando foi iniciadas as tratativas para o desenvolvimento de um projeto que hoje recebeu o nome de Cordilheira do Espinhaço, e através desse projeto foram traçados alguns objetivos, uns objetivos audaciosos, inclusive, para alçar o município de Botumirim, o município de Gromogol, Cristália, Itacambira, Turmalina e Bocaiúva no cenário turístico mundial. E, a partir daí, usando a expertise do então secretário de Turismo de Gromogol, que é o Ítalo Mendes, Botumirim passou a integrar esse projeto e, a partir daí, tivemos esse engajamento por conta da administração atual em tomar as providências necessárias
com a finalidade de que esse consórcio se torne uma realidade para o nosso município. A partir daí, chegamos a esse projeto de lei e o protocolo de intenções, ele traz aqui uma série de exigências, uma série de determinantes. E eu pontuei aqui aquelas que eu acho mais importantes, porque, como eu disse, o texto é muito extenso. Então, o que a gente considera aqui que é mais importante, que consta desse protocolo? Primeiro, é a questão da localização, né, da sede, que esse consórcio vai ficar sediado no município de Grão-Mogol. Ele será gerido por um presidente eleito, né, dentre os municípios consorciados, e nessa linha aí nós já temos uma tratativa informal entre os prefeitos de que o prefeito do município de Botumirim, né, o Éder Rios, que será o primeiro presidente desse consórcio que recebeu aqui a sigla de CIDETUR. Então, ainda aqui dentro do protocolo de intenções, eu chamo a atenção também para a composição, né, de mão de obra, que traz aqui no anexo 1 do protocolo de intenções, que diz que o consórcio terá um diretor executivo, ele terá um diretor administrativo, um diretor técnico, um diretor jurídico, um assessor técnico, um turismólogo e um assistente administrativo. Esse será o corpo de servidores que integrará o consórcio, né? A pessoa jurídica do consórcio. Então, com essas colocações, eu finalizo aqui, senhor presidente, me coloco à disposição se tiver algum questionamento, mas faço questão de reforçar de que esse consórcio ele tem uma finalidade muito especial, que é de colocar Botumirim de forma definitiva no cenário turístico estadual e nacional, porque nós, botumirinenses, nós já ouvimos falar do potencial turístico de Botumirim já há alguns anos, né, você? A gente sempre vem falar, nós somos conhecedores do quão é grande a nossa riqueza natural, né? As nossas cachoeiras, nossas várzeas. Então a gente está acostumado a ouvir falar do balneário do Rio do Peixe, a gente escuta falar do balneário do Rio do Peixe no estado inteiro, Cachoeira do Bananal, Cachoeira das Quatro Oitavas, Vargem da Estiva, Campina e por aí afora. Mas ainda nós não vimos o turista chegar no nosso município para valer. E o objetivo do projeto Cordilheira dos Pinhais é mudar essa realidade. Mas não só com Botumirim, agregando Botumirim, Grão-Mogol, Cristália, Itacambira, Bocaiúva e Turmalina. Então, começando com esses municípios do consórcio, e queira Deus que, né, sendo reforçado aí no futuro, vindo a agregar mais municípios e o projeto tomar cada vez mais força. E no mais, muito obrigado. Eu espero ter sido claro aí com as informações. Muito obrigado, doutor. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Wilson, né? Secretário do Turismo aí, muito inteligente, né? E vejo também que é um projeto de grande importância. Parabenizar ele, né? Que a iniciativa parece que foi toda dele, né? Grão-Mogol, desejar muita sorte e saúde para eu seguir em frente. E vejo que quem ganha somos nós, né? O projeto Botumirim tem um potencial muito grande e é através da organização que vai acontecendo as coisas no futuro aí, a gente pode ter uma cidade bem melhor do que hoje. Então, coloco o projeto em votação. Começa pelo vereador Joaquim de Luz, por favor, vereador. Meu voto é a favor. Muito obrigado. Vereador Valdeci Ramos. Boa tarde a todos. Presidente do vereador. Hoje eu fico muito feliz, né, por esse projeto aqui na casa. Inclusive, o Rogério falou aqui do projeto. Desde 2001, né, que a gente participa dessa Cordilheira dos Pinhais, né?
E quero mandar um abraço para o secretário Ito, né, que deu Babol, um amigo nosso que também fez parte, né, o ex-vereador de Gilberto Marina, né, foi uma pessoa que sempre esteve com nós. A Geis, né, que começou esse projeto, que era secretária diretora passada, Geis, e hoje está o secretário, que é o Wilson, né? A gente vê que está fazendo um bom trabalho, e isso é muito importante para nós. Aproveitar e convidar todo vereador, qualquer reunião que tiver, vem participar. Tanto que a gente começou em Batumim, eu e a Regiane, um abraço nossa ex-vereadora Regiane, que lutou também para estar acontecendo hoje, né? E gostaria de agradecer a todos os vereadores, né? Para estar presente nas reuniões. Inclusive, eu convidei o presidente Elton Fabiano, né? Foi de várias reuniões, né? Foi muito bom. O Rogério não estava engajado, agora ele está com nós, né? Ajudou muito, obrigado pelo apoio, né? É muito bom, eu estou muito feliz de poder ter votado para esse projeto hoje. Meu voto é a favor. Muito obrigado, vereador. Vereador Cosmo Nogueira. Meu voto é a favor, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Paulo Ronda. Meu voto é a favor, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Danilão. Meu voto é a favor, senhor presidente. E parabenizo o vereador Valdeci. Quase todos os eventos que acontecem, ele é um dos que está presente, né, nesses acompanhamentos. Esse projeto, sim, é um projeto de valor ao município, tem meu voto a favor. Quando eu votei contra o anterior, porque vi a necessidade de nós, vereadores, não estar salvando a pele do prefeito que, por irresponsabilidade, acabou gastando a mais do necessário. Mas meu voto é a favor nesse projeto. Muito obrigado. Vereador Edivaldo. Meu voto é a favor, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Pinto. Eu só quero fazer uma colocação aqui, senhor presidente. Que eu estive fazendo uma visita em Belo Horizonte, na reunião com o Valdeci, o doutor Rogério, o prefeito Éder, a Geis, o Ito, eu conheci lá também em Belo Horizonte, que eu fiquei muito feliz de estar participando. E sim, Valdeci, vamos sim, se Deus abençoar, vamos estar em todas as reuniões e vamos convidar. Eu vou dar a favor. Muito obrigado, vereador. Queria aproveitar um momento aqui, deixar um abraço a toda a equipe da saúde lá em Cantagalo. Eu pude participar um pouco da palestra lá com o doutor, né? Agora nós estamos em outubro, né? Outubro rosa, e desejar muita saúde a todas as mulheres, né? E que elas ouvem as recomendações dos profissionais, né? Que se cuidem, para ter uma vida saudável, né? Bastante saúde. A mulher é tudo na nossa vida, né? Mandar um abraço à minha mãe e agradecer a todos pela presença. Não havendo mais nada sobre Senhor presidente, só complementar aqui, antes de eu encerrar aí, para fazer justiça aqui, o vereador Edivaldo também compareceu com a gente nas reuniões, né, Valdeci? E aproveitando a deixa aí do vereador Romo, eu vou fazer um compromisso aqui com vocês. Esse projeto ele passa por um acompanhamento que é mensal. Então nós temos uma reunião de monitoramento mensal. Essa reunião ela rotaciona entre esses municípios consorciados aqui. Então a gente vai divulgar no grupo aí as datas das reuniões e as localidades para que os vereadores que se interessarem e quiserem participar. Eu sei que participar todo mês às vezes fica meio pesado, mas aí dá para o vereador escolher qual a cidade que dá para ele ir, qual a reunião que ele tem possibilidade de ir. É um momento muito proveitoso, porque a gente aprende muito aí nesse segmento do turismo. Então, eu faço esse compromisso aqui de divulgar aí essa relação de reuniões, tá bom? Obrigado. Eu queria a palavra, Maria? Cumprimentar aqui. À vontade. Eu quero, cumprimentar a todos, mas não pode. Eu quis dar uma boa tarde aos amigos, Primeiro eu quero agradecer a Deus pela graça, pela oportunidade, a oportunidade de estar aqui mais uma vez
eu agradecer a Deus, eu quero pedir por aquelas pessoas que nos apoiou, que nos trouxe até aqui, né? Que Deus leve a eles saúde, paz, felicidade, né? Muitas bênçãos. Que Deus multiplique tudo de bom na vida de cada um. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, né? E os presentes, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, né? E também aqui as nossas secretárias, né? A pessoa que trabalha na casa, o doutor Rogério, Marcial, os responsáveis pelos trabalhos, né? E não pode deixar, presidente, fazer uma cobrança aqui da iluminação das ruas. Nós temos as ruas aqui no sentido Carrasco aí, Cidade Nova, estou falando de lá, mas tem vários lugares aí, viu que a rua está escura e nós estamos precisando acudir o mais rápido possível. Porque rua escura, você sabe, é problema da certeza. Quero deixar um abraço especial a todos os secretários, a todas as pessoas que esforçam, né, no trabalho para o nosso município melhorar cada vez mais. E quero dizer a vocês que eu fico triste às vezes de ouvir pessoas falar assim, que muitas vezes, às vezes as pessoas não fazem nada, né? Faz nada, às vezes nós vereadores trabalham, né? Luta, faz o possível. E às vezes nós escutamos de algumas pessoas dizer assim, não faz nada, a mesma coisa será um prefeito, né? Trabalha. Eu quero deixar aqui bem claro, a qualquer um, estou referindo a qualquer uma pessoa, que seja nós vereador, um cidadão, se eu me falar comigo e eu falo essas palavras que vou acabar de dizer aqui agora. A atual prefeita, ela fez muito trabalho, moço. Ela trabalhou muito, né? Ao meu ver, nunca deu um voto para ela, nunca votei na minha. Não porque ela não merecia meu voto, merecia sim, mas pelo companheirismo, né? Eu venho sempre apoiando aqui os Limas, então nunca deram um voto. Eu não sou de votar e falar que não voto, ou então não votar e falar que voto. Eu sou uma pessoa muito clara. E ao meu ver, ela trabalhou muito, né? Trabalhou muito, ao meu ver. Então ela fez muita coisa dentro do mandato dela. Discordo de algo do vereador, uma pessoa que fala, ele passou e não fez nada, gastou e não fez nada. Eu acho que essa pessoa que fala isso, qualquer um que seja, eu acho que ele deve até usar um pouquinho de colírio, que às vezes está um pouquinho. Andar mais na rua, observar direitinho, porque a prefeita fez. Nós temos aí ruas, nós temos um bairro, a Coab ali, era poeira, né? Nós temos aí calçamento, várias e várias ruas nós temos calçamento. Ruas nós temos aí melhorias, muitas. Isso eu estou falando do que eu vejo. E Cantegalmente, né, o Elton, ficou muito bacana, né? Então eu acho que nós, por motivo pessoal, nós não devemos misturar as coisas. Eu posso ser meu inimigo, sinceramente, pode ser meu maior inimigo, mas se fez, eu fiz. Deixei de saber, perfeito. Então deixa aqui o meu abraço a todos, né? Eu precisava dizer isso, senão eu vou embora, cara. Assim, meio triste, eu não gosto de tristeza, eu gosto das coisas, ficar satisfeito. Então deixa aqui o meu abraço a todos, quero mandar um abraço, né? Na minha mesmo, de todos os prefeitos, quero mandar um abraço ao Éder, né? Que Deus abençoe no trabalho, no trajeto dele aí, que Deus abençoe, que venha outro e fala, fez, né? Também. Eu acho que é assim que nós temos que olhar, observar direitinho, e pelo lado negativo, fez. É triste, nunca vou dizer que um vereador estou tão bem com a moça, não fez nada. Nunca vou dizer um secretário, vou falar de coisa, leu um ato tão bem, esclarece tão bem. Também não é um péssimo secretário. Não, jamais, eu não posso dizer, eu sou simpático, né? Então, deixei o meu recado, é só isso. Eu agradeço a Deus e um abraço a todos, né, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, vereador. Voltando atrás, né, o projeto aprovado, né, por unanimidade para ajudar a todos. E vejo também, se há necessidade, por não termos demanda, mas também pode abrir um espaço para nós cumprimentar, né, os amigos, né, deixar um abraço, porque são eles que nos colocam aqui. Então, eu deixo à vontade os colegas que quiserem mandar um abraço e cumprimentar todo cidadão do nosso município. Presidente, nós falamos aí da suplementação, eu vou ter todo o Brasil em voto, se necessário.
Também nós temos aí a saúde, né? O município compra remédio para as pessoas que não têm condições, às vezes, é muito caro, então eu estou vendo essa dificuldade aí muitas pessoas. Então é uma coisa que já ajuda, né, para o prefeito, o secretário de saúde, já providenciar e ajudar essas pessoas aí que está faltando remédio. Não é remédio na farmácia, você entendeu? É remédio mais específico, mas que a saúde ajuda com essa aqui. Muito obrigado. Vereador Edivaldo. Boa tarde, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, gostaria de cumprimentar todos os colegas da casa, né, colegas vereadores, servidores da casa. Agradecer a presença de Zora aí, né, Zora? Está com uma ordem mais uma vez. Chico, Rihanna, obrigado, Rihanna, por estar presente aí com nós. Só para finalizar aqui, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aí o nosso secretário FIA, né, pelo trabalho prestado no nosso município, né. Em nome dele, eu gostaria de parabenizar o Rafael Nassau e a Leila, que está na equipe lá da cultura, né? E parabenizar também o nosso artista aí, né, que está fazendo um trabalho muito lindo na cidade, o Geraldo, né, que está fazendo aí essas obras aí, Memórias em Cores, trabalho muito lindo dele, né, que foi uma iniciativa do Rafael. Parabéns, Rafael, pela sua iniciativa, trabalho muito lindo mesmo, prestado aí, sendo executado no nosso município, que vai, né, pelo que o FIA falou aí na rádio, aí na última entrevista, aí vai iniciar lá na entrada da cidade, né, vai vir na rua principal aí, nas casinhas, vai ficar muito lindo o trabalho aí. Parabéns. Obrigado. Não tem até vontade, achando que você está batendo. Tão bonito essa coisa aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e, em nome do presidente, eu cumprimento os demais colegas. Zori, seja bem-vindo mais uma vez, Chico, Jean. Quero cumprimentar a Rádio Serrinha, todos os ouvintes. Gostaria aqui, senhor presidente, de deixar aqui os parabéns para o Wilson, o secretário de Cultura, e também o nosso amigo prefeito Éder, pelo campeonato municipal que vai começar agora dia 25. Gostaria de convidar a todos que estão ouvindo ou assistindo a reunião da Câmara para um momento histórico que vai ser o campeonato, né, dia 25. Gostaria também de pedir à população de Botumirim para estar ligando para a gente sobre a questão das chuvas, que começou o período chuvoso, e para estar informando a gente, né, dos locais mais dificultosos de acesso, buracos, né, alguns vias, sinalizar, para estar evitando mais acidentes. No mais, é só isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não falar para Deus. Eu peço aqui no Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde de estar aqui hoje. Em nome do senhor presidente, cumprimento os amigos, colegas vereadores, cumprimento os amigos aí presentes, Chico, Rian, um abraço. Mandar um abraço também a todos os ouvintes da Rádio Serrinha. Né? E demais é só agradecer mesmo, né? O projeto bom, né, seu Valdeci? Coisa boa, né? Então é só agradecer, mandar um abraço para a FIA, a todos, né, os envolvidos, seu Geraldo Decimo também, como vereador lembrou, né? Todos de parabéns. E ao demais é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores, o pessoal presente, Chico, Rami, Lorida, não vai perder essa reunião, né? E nosso pessoal aqui da casa. Eu quero adoçar a palavra do nosso vereador Lourdes, né? A gente fala assim, a administração, você vê o papo. A gente é eleito do povo. Eu falei, por que falar que a gente é adversário da prefeito? A gente não são adversários, a gente são a favor do povo, né? Porque é bom no município, eu sei o padrão, eu vou votar, né? Agora a gente tem direito de cobrar, né? No viu aí que escolar, todos os prestadores de serviço, até hoje a gente está vendo que está fazendo um trabalho bom. Mas nós estamos nessa casa para cobrar também, né? Quando você aprova um projeto, você vai cobrar também, entendeu? Você tem o direito de cobrar, né? Eu quero dizer, adoçar a palavra do vereador Luta aqui, a gente fala assim, todos que passou, que fez, de S para Dias, eu fui vereador desse mandato, Tarolo, todo tem que ser passado, tem um... Nós também não só... Né? A gente, muitas vezes, não fala, hoje, o Edson, a gente pede
a Deus, está fazendo um bom trabalho. É bom para o nosso município, né? Porque a gente são feitos de Votumirim. E a gente não pode falar hoje quem não fez. É claro que fez. 2 mandatos, o prefeito passou 2 mandatos. Se não fez nada, por que ele foi eleito de novo, né? A gente tem que ser muito grato. Eu quero dar um abraço para a nossa querida Naninha, né? Ex-prefeita, né? E todo vereador que passou nessa casa, Regiane, todo deu algum trabalho, entendeu? Hoje ele veio para a terra, tem a rua calçada, foi na semana passada. Tem Santa Cruz também que fez, não fez mais porque não deu tempo, né? Espero que ela vai fazer. Eu acho assim, se eu ando hoje no Cidade Nova, né, calçamento, você vai daqui do alto, calçamento, você vai em Adão Colares, tem, né? Eu acho assim, cada gestor faz a parte dele, né? A gente fica assim, vamos fazer um trabalho, olhar todos, né? A gente não pode falar, não fala. Eu sou vereador hoje, amanhã eu não sou, mas a gente fez qualquer coisa, você fez, né? Se a gente não fazer, a gente não seria reeleito, né? A gente tem que ver muito esse lado e pedir a Deus unir nós nessa casa, nós somos responsáveis por nosso município. Sempre eu falo, hoje o município faz parte do prefeito, vice e 9 vereadores. Não vamos dizer que é A ou B, não. Vamos fazer um trabalho que vai atender a população do Votumirim, né? O lugar nosso. E mais agradeço. Outra coisa que eu quero pedir é sobre o direito de criança, né? Muito bom. Inclusive, a partir do ano que vem, já vai entrar 5 mil de cada gestor, né? Que nós temos 5. Aí no caso vai cair 30 mil a partir de janeiro. É 5 de cada município. 5,25. No caso, 25, né? E tem mais que ele entrar, né? Mas aí uma coisa vai ajudar. Assim, 6. É 5 mil cada município. E pedir ao vereador também, isso é muito importante da gente agora perguntar, pedir alguma emenda. Faz parte por isso, né? Deputados, nós temos deputados, vamos ver. É claro que ajuda muito o nosso município. Cada um fazer essa parte, né? Mas ninguém vai pedir cada vereador fazer isso. Eu lembro que antes era 2 vereadores só que Votumirim. Hoje todos os municípios é 2 vereadores representando a cultura das crianças. Muito bom, viu? Mas é só agradecer a Deus. E quero mandar um abraço para a Rádio Serrinha, todos ouvintes da Rádio Serrinha. Muito obrigado. Para encerrar, e passo a palavra ao vereador Cosmo Goiano. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar o senhor presidente, em nome do presidente, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o pessoal Lisolete, Chicão, o amigo está ali, cumprimentar aqui o pessoal da casa, né, o jurídico, a menina está aí ajudando a gente aí, cumprimentar o Maciel, o nosso contador. Queria cumprimentar aqui, mandar um abraço ao pessoal lá da Rádio Serrinha, senhor presidente. Mais uma vez, volto a dizer, né, é quem leva as nossas vozes, é quem faz com que a nossa palavra, a nossa voz chegue até o interior, né? Lá nas roças, né? Nas comunidades. Então, eu queria deixar aqui um abraço ao pessoal da Rádio Serrinha, dizer para vocês mais uma vez, como de costume, que a Rádio Serrinha realmente vive de doações, né? E quem puder ajudar será bem-vindo, né? Em qualquer quantidade, a Rádio Serrinha. Senhor presidente, eu queria deixar aqui um abraço ao nosso secretário de turismo, né? Realmente é um projeto maravilhoso mesmo, né? Eu participei de algumas reuniões sobre a questão da Cordilheira dos Pinhais. É realmente um projeto maravilhoso, né? Mas queria deixar aqui também, né, o abraço a ele e pedir, né, que se possível, ele como secretário, o Wilson, possa vir aqui na casa, né? É interessante as ideias de Wilson, ele é muito inteligente, é um cara que tem ideias maravilhosas, que ele possa vir aqui na casa, dividir essas ideias aqui com a casa, né, com os vereadores, né? É muito importante. Mas eu queria deixar aqui, finalizando, senhor vereador, queria deixar aqui um abraço a cada um dos professores do município de Votumirim, né? Inclusive, vereador Donirão, parabéns aí, viu? Pelo seu dia, 15 de outubro, dia do professor. E queria deixar aqui a cada professor do município de Votumirim, deixar aqui só uma lembrancinha, dizer para vocês, em frase, que educar é um ato de coragem. E os professores são seus maiores heróis. E realmente, o professor é herói de verdade quando ele sai da sua casa e destina-se ali à escola a ensinar crianças, né? E vão se tornar cidadãos de bem. Então, parabéns aí de coração a todos os professores do município de Votumirim, Adão Colares, receba meu parabéns aí a cada
você de coração, tá bom? Senhor presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os professores. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Quero aproveitar a carona aqui também, parabenizar todos os professores. Desejar muita saúde e força, né, para conduzir esse trabalho aí, que não é fácil, né? Lidar com alunos não é fácil. Um abraço aos meus irmãos também que são professores, minha mãe foi professora, e um abraço a todos. Senhor presidente, me perdoe aí, mas esqueci, né? Queria deixar aqui um abraço aqui a meu filho, Gabriel, né? Professor lá em Alagoas, Maceió. Um abraço aí, Gabriel. Continue assim, né? Fazendo o seu trabalho e dedicando aí a educação, que realmente o professor, ele é realmente um herói. Parabéns, Gabriel. Muito obrigado. Declaro encerrada a nossa reunião.